Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula. Deixa eu contar um pouquinho para vocês aqui o porquê eu resolvi criar esse projeto, né? Esse projeto, na verdade, eu criei ele para a realização de um sonho, que era o quê? Era dar aula, ensinar as pessoas a trabalharem com automação, né? Então, eu sempre tive esse sonho, né? Sempre tive o sonho de querer ajudar as pessoas por meio da automação, né? Então, eu sou hoje responsável de uma empresa de automação industrial e eu vi que eu poderia agregar mais na vida das pessoas, ajudando elas assim a aprender a se desenvolverem na área da automação industrial, tá? E por isso eu criei esse projeto. O que que esse projeto ele contempla? Esse projeto ele contempla em fazer as aulas toda terça-feira às 19 horas. Então, toda terça-feira às 19 horas você vai estar aqui comigo e a gente vai estar junto aprendendo a se desenvolver na área da automação industrial, tá? Meu nome é Thiago Monteiro e eu quero, junto com você, fazer toda essa caminhada aí e te ajudar, assim, a desenvolver nessa área de automação industrial, tá? Beleza. Então, hoje, qual que é o tema da nossa aula? A gente colocou aqui, ó, automação industrial, live 1, simulação do Estúdio 5000. Então, o que é o Estúdio 5000? O Estúdio 5000 é um software de desenvolvimento de lógicas de programas de automação para automação, né? Então, isso eu consigo desenvolver lógicas de programas e descarregar dentro de um controlador, que é o PLC, tá? Então, nós vamos falar exatamente sobre isso hoje, tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece? A gente vai falar sobre o Estúdio 5000. Então, o Estúdio 5000 é um software que a gente desenvolve toda a parte de programação, tá? Eu vou compartilhar com vocês aí minha tela para vocês estarem visualizando. Então, o que é o Estúdio 5000? É o software que a gente desenvolve toda a parte de programação de PLC bem na prática aqui, que a gente utiliza a plataforma da Rockwell, né? Então, a Rockwell, como vários fornecedores, também fabricantes, tem a sua própria ferramenta de desenvolvimento, tá? A Rockwell era uma delas e tem o Estúdio 5000, que contém esse software que a gente desenvolve a parte de programação de PLC, tá bom? Então aqui, ó, para quem tá chegando agora no Instagram, eu tô ao vivo lá no YouTube. Então lá no YouTube eu tô mostrando um passo a passo como que a gente cria os programas, como a gente desenvolve e faz toda a parte de configuração do Estúdio 5000, tá? Então, quem tá no Instagram, tem um link meu lá que caminha para a parte do YouTube, tá? Então vamos lá. Então, voltando aqui, ó, a gente tá aqui com a minha tela tá criada aqui, e aqui tem alguns softwares. Eu tenho o Estúdio 5000, o Estúdio 5000 Emulation, que você utiliza para fazer a simulação, né? Aqui que eu faço toda a parte de configuração e simulação do software. Eu tenho o Estúdio 5000, né? Que é onde que eu faço a IDE, desenvolvimento da parte de programação do software. E eu tenho aqui também o RS Links. O que é o RS Links? É a ponte entre o software que eu desenvolvo e o PLC, tá? Ele faz a parte, é um drive de comunicação. Então eu faço toda a parte de configuração dentro do RS Links, para me comunicar com o CLP, para me fazer uma comunicação com o simulador. Então eu faço tudo no RS Links Classic aqui, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com esses softwares. Isso a gente ainda vai comunicar utilizando uma tela do supervisório FactorTalk. Então, para quem já viu, né, já desenvolveu sistemas, a gente sabe o que avança também bastante, né, quando você desenvolve sistemas supervisórios, né, o quanto que isso agrega no seu currículo. Então, eu vou te mostrar hoje como você faz essa comunicação e como você também faz toda essa parte de link, de tags, a gente vai mostrar aqui passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou abrir o Estúdio 5000 aqui, e aqui ele mostra quais as versões que você quer desenvolver. Por que é importante você saber qual que é a versão? É a versão de firmware que está instalada também no seu computador, né? Então, às vezes, a versão que você tem instalada no seu computador e a versão que você tem instalada, que está instalada no seu CLP, né? Então, quando você pega um CLP, ele tem um firmware aqui dentro. Então, você geralmente desenvolve na mesma versão do firmware que ele tem, tá bom?
Então aqui eu vou fazer o seguinte, nesse caso a gente não vai comunicar com o PLC nessa aula, tá? A gente vai ter aulas mais para frente, nessas próximas aulas você vai aprender a comunicar não só com o Compact, mas com o Control Logic, o micro, toda a parte de relé, inversores de frequência. Eu vou te ensinar passo a passo nesse projeto novo aqui, tá bom? Aí, aqui a gente vai começar pelo simulador. Então, o simulador que eu utilizo, né, que é o Studio 5000 Emulate, é isso aqui, ó. É esse software que ele é responsável por fazer a simulação de um PLC físico, né? Então eu consigo fazer meu programa e descarregar dentro do simulador e fazer todos os testes necessários para mim validar minha lógica. Então eu vou vir aqui, eu vou abrir a versão 34, aí beleza. Aí o que acontece? Ele vai abrir aqui, ó, embaixo o Studio 5000, que é o Logix Design aqui, né? Igual eu falei para vocês. E a gente vai criar agora o PLC aqui, tá bom? A gente vai criar o PLC para você poder vir e fazer toda a parte de programação. Então eu vou vir aqui em File, Novo. Ele abre aqui essa opção aqui, ó, de New Project. É onde que eu vou criar o meu projeto. Eu vou criar meu projeto utilizando aqui, ó, Studio 5000 Logix Emulator Controller, né, que é o controlador. Eu vou dar um nome aqui de PLC, vamos colocar aqui, ó, aula 01 PLC. Então legal. Aí eu vou vir aqui, vou dar um next, vou pedir para avançar. E aqui ele vai pedir qual que é a revisão que eu vou estar utilizando. Aí você vai vir aonde? A revisão que você está usando lá no simulador, né? Então você verifica lá no simulador, que é esse simulador aqui. Então vou fechar um aqui, vou ficar só com um aberto aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui eu vou abrir o simulador, que é isso aqui, ó. Logix Emulate. Então aqui, ó, eu vejo qual o slot que está o meu PLC. É o slot 2. Então olha aqui, no Studio Logix Emulate, ele tem aqui os slots, né? Então cada um desses slots aqui é responsável por uma configuração que você coloca nele. Nesse caso aqui, eu coloquei um PLC, né? Então vem cá, ó. Eu tenho a opção aqui de colocar ele em RAM, propriedades, limpar se ele tiver com alguma falha, né? Então eu consigo vir limpar ele aqui. Eu consigo remover ele, né? Então vamos removê-lo aqui para começar um novo com vocês. Então ele vai remover aqui e é como se eu tivesse que escolher em qual slot que o PLC tá. Então vou vir aqui, vou mandar dar um criar e vou colocar aqui, ó, Emulate 5570 no slot 2. Aí aqui é para falar a versão, né? Que é a versão 34, que é a mesma do meu programa. E o tamanho, né? O tamanho do seu programa. Se é um programa muito grande ou se é um programa muito pequeno, né? Então você consegue configurar isso aqui também. Vou dar um avançar, vou dar um concluir aqui. Aí então, aqui já está mostrando que está na posição 2 no meu slot. Eu vou vir aqui, vou colocar na posição 2 e vou dar um finish. Ele vai criar toda a estrutura para mim desenvolver meu projeto, para mim poder, assim, fazer toda a parte de programação dele, tá? Ok, ele criou aqui, vamos ver, ele está aqui no slot 2 e eu também tenho ele aqui no meu simulador no slot 2 também. Então tá ok aqui. Então, teoricamente, ele está configurado da forma correta. Eu poderia usar aqui também módulos de entradas e saídas digitais também, né? Eu posso vir aqui, ó, mandar criar e criar módulos de entradas e saídas digitais. Eu não vou fazer isso aqui nessa aula agora, que essa aula, o objetivo dela é fazer esse teste simulador e também fazer a comunicação com o sistema supervisório, para vocês visualizarem. Mas é possível fazer sim. Então, se eu vier aqui agora, eu vou fazer uma parte de configuração dentro do UActive para a gente verificar se a gente está tendo comunicação com o simulador, né? Por isso, quando eu vou fazer uma comunicação entre o software e o simulador ou o equipamento, eu utilizo o RSLinx Classic, que é isso aqui, ó, pedindo para parar o serviço dele, e ele vai startar novamente aqui. Ok, ele abriu aqui o RSLinx Classic. Então agora, o que eu faço? A gente já configurou o simulador, a gente já configurou o PLC, né, a parte de hardware, e agora eu vou configurar o drive de comunicação com ele. E eu vou utilizar o quê? Eu vou vir aqui, ó, configuração de drives, e vou colocar aqui, ó, essa aqui é onde que você seleciona o tipo de comunicação. Nesse caso aqui é quando eu utilizo essa porta Ethernet aqui, ó. Eu quero pegar um cabo Ethernet, ligar no meu computador e ligar aqui. Então eu utilizo esse tipo de, um dos tipos de comunicação também.
No nosso caso, a gente quer utilizar um simulador, né? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, Virtual Backplane, que é esse software aqui, esse drive aqui, para mim fazer a minha configuração de slot. Pode colocar no slot 0 também. Então, ele está aqui, ó, está configurando no slot 0. Então, vou dar um OK. Então, agora, se eu vier aqui, ó, olha aqui, no simulador, no virtual, aqui, ó, ele mostra que na posição slot 2 eu tenho um Studio 5000 emulador, que é isso aqui, ó, é exatamente esse PLC. Então, o que ele está falando para mim? O meu software está configurado para enxergar esse simulador. Então, eu faço agora todas as minhas configurações para me fazer uma conexão, né, no RS Links, para comunicar com o simulador. E se eu tivesse um PLC físico, eu colocaria aqui e comunicaria com o PLC físico. Tá bom? Então, ok. Então, ele está configurado o RS Links. O estúdio está com o hardware na posição certa, que é o slot. E o RS Simulate também está configurado. Então, a gente pode fazer um download aqui. Então, como que eu faço um download? Eu venho em Active, seleciono ele aqui, ele vai buscar na minha rede os PLCs que estão configurados no meu RS Links. Vamos lá. Aqui, ó, ele apareceu esse ABVB aqui virtual. Se eu pedir para expandir, ele me mostra aqui, ó, ele encontrou meu PLC, que é o meu simulador. Então, ele tem a opção de ficar online, fazer o upload e fazer um download. Eu não tenho nada nesse programa, então eu vou descarregar ele, eu limpo mesmo dentro do simulador, só para a gente testar essa configuração de conexão, tá bom? A gente vem aqui, testa e eu vou mandar fazer um download. Ok, aí está conseguindo, finalizando o download aqui. Então, dessa forma, ele consegue sim ficar online. Olha lá, ele está com o simulador configurado e agora eu consigo pôr o PLC em modo run, né? Deixar ele rodando, vamos ver. Olha aí para vocês visualizarem. Eu estou com o simulador configurado em modo run aqui, ó. Ele tem uns LEDs de sinalização aqui, mostrando quando está em modo run, quando tem falha nos I/Os, né? No cartão. Quando eu tenho falha na bateria, se está com OK, se está com alguma falha, se está em remoto. Então aqui ele mostra que está em remoto, né? Ele está em run mode. Então beleza. Então dessa forma eu vou ficar aqui offline aqui, ó, para a gente poder desenvolver o nosso programa. Então a parte de conexão entre o PLC e o simulador está funcionando. Agora a gente vai fazer a parte do programa, que é onde que a gente vai testar o nosso programa mesmo. Agora a gente vai desenvolver a lógica, né? Então eu tenho aqui, ó, dentro do estúdio, né, 5000, eu tenho aqui a parte de controller, né, que é o que tem toda a parte do meu programa, né, toda a parte da estrutura do meu programa, que é as tasks, é onde que eu crio todas as rotinas, né, eu consigo criar as sub-rotinas que eu vou utilizar no meu programa de uma forma mais estruturada, mais organizada. Então eu consigo usar isso aqui dentro das tasks. Então eu consigo criar meu programa dentro aqui de main program, tá aqui, ó. Eu consigo configurar também toda a parte de programação dentro deles aqui. E main routine é a rotina, né, a rotina principal, né, dessa estrutura main task aqui, que eu consigo desenvolver meu programa. Então aqui que eu faço toda a parte de programação ladder, é aqui que eu acrescento contato, eu acrescento bobina, crio temporizador, contadores. Então funções que a gente utiliza para desenvolver na parte do PLC, tá bom? Então eu faço toda essa parte aqui. Então, por exemplo, eu vou criar dentro de controle tags, alguns tags que a gente vai estar utilizando. Então, vem cá, eu coloco cliga, né, comando de liga, ele é do tipo booleano, e a descrição dele, eu coloco assim, ó, botão liga, exemplo. Aqui, ó, eu vejo C desliga, que é o comando, né, de desliga, do tipo booleano também, em comentário, botão desliga. Aí, você pode usar uma memória auxiliar, né, eu coloco aqui uma memória, você pode estar utilizando como auxiliar, auxiliar. Vou te explicar para que ela serve. Então, eu criei aqui a memória auxiliar e vou criar aqui um motor. Vou colocar o S de saída, né, que é uma saída que eu vou mandar atuar. Vou colocar aqui, ó, motor, beleza. Do tipo booleano também, saída do motor. Beleza, criei aqui, agora eu vou lá na parte do meu programa, que minha rotina, e começo a criar. Onde que tem as ferramentas de edição desse programa? Eu tenho aqui, ó,
na parte superior, as linhas de programa, os contatos que eu utilizo, né? Contato normalmente aberto, normalmente fechado, bobina, um LED, o LED, né? Que é set e reset, né? Então você também pode utilizar tudo isso aqui. Então, a gente vai criar um programa aqui, ó, um programa simples, só para a gente fazer a nossa simulação. Então, criei uma bobina, aí eu vou buscar agora os tags que eu criei lá. Eu criei um tag do tipo comando liga, criei um tag do tipo comando desliga e vou criar aqui uma memória auxiliar, só para a gente utilizar ela aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar um selo, que é o famoso selo que a gente utiliza nas lógicas de programação que a gente desenvolve. Então, eu faço o selo da memória auxiliar. E agora, eu vou adicionar uma linha nova aqui, ó. O meu auxiliar vai ligar meu motor. Só para a gente fazer um exemplo aqui para vocês. Ó o motor. Beleza. Saída do motor. Então, aqui é um programa simples, né? Então, é um programa que eu dou o comando de liga. Ele vem cá e atua auxiliar. Essa memória auxiliar, ela vem e liga o motor. E se eu apertar o desliga, ela tira o auxiliar. E sai essa auxiliar do motor aqui também. Beleza? Então, é uma configuração bem simples, só para a gente testar algumas coisas de simulação, tá bom? E é possível também eu criar aqui a parte de temporizadores, né? Então, você pode criar os seus programas e também colocar temporizadores neles também, tá? Então, agora você pode criar os temporizadores também, aqui, ó. Você vem aqui, eu crio uma rotina. Aí eu vou ter aqui, ó, times. Então, eu tenho o time on delay, off delay, eu tenho retentive, né, um temporizador do tipo retentive, né, um contador para fazer contagem, né, tanto crescente quanto decrescente, e um reset também que eu utilizo para resetar algumas variáveis. A gente vai pegar, vamos pegar aqui um temporizador, um on delay. Então aí eu tenho que dar um nome, atribuir um nome a esse temporizador, né? Vou colocar aqui como timer 01. Aí você tem que criar ele aqui, ó. Outra forma de criar é você clicar com o botão direito. Você manda criar aqui. Ah, eu quero comentar, Thiago. Também, você pode vir aqui, ó. Temporizador. Aí, o que vai ativar esse temporizador? Eu posso colocar assim, ó. Toda vez que eu tiver o motor funcionando, que é o motor, né? Aqui, que é a saída do motor atuado, eu vou contar um tempo. Eu quero que ele conta, vamos supor que eu quero que ele conta 10 segundos. Eu preciso colocar aqui 10.000, né? Que é a cada 1.000 segundos equivalente a 1 segundo. A cada 1.000 milissegundos é equivalente a 1 segundo. Então, se eu quero 10 segundos, eu tenho que colocar 10.000. E aqui eu vou fazer o seguinte, assim que eu alcançar esse tempo, né, esse tempo de 10 segundos, eu quero desligar o motor. Eu vou vir aqui e vou usar o contato fechado do timer aqui, ó. Timer.dn, que ele mostra aqui algumas propriedades, que é o preset, que é o valor de preset que eu coloquei, o valor acumulado, o valor quando eu habilito ele, o tempo corrente e quando ele alcançou o tempo que eu determinei para ele. Então, toda vez que eu atuo o temporizador, ele conta os 10 segundos, essa variável que ela vai para 1. Com isso, eu vou lá e tiro o motor e desligo ele também. Isso é uma lógica simples para a gente monitorar e visualizar. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai testar ela, vou fazer um download aqui, fazer um download do programa e vamos testar essa lógica. A gente está aqui, eu vou fazer o download, ele está fazendo o download aqui do programa, vou pôr em modo run aqui. Então, beleza, ele está em modo run aqui, tá ok, e agora a gente já pode testar a nossa lógica, né? A gente pode colocar a nossa lógica para rodar. Eu fiz o download aqui, eu vou testar, né? Então, eu posso vir aqui, ó, dar um toggle bit. O que o toggle bit faz aqui? Ele torna a variável de 0 para 1. É como se eu estivesse forçando mesmo. Eu faço aquela variável que tinha um valor de 0 virar o valor de 1. Então, sempre quando você quer atuar uma variável no PLC que não é entrada, né, não é uma entrada física, nenhuma saída, você pode, ou seja, variáveis que você utiliza no seu programa, você pode dar um toggle bit nele, tá? Então, vou dar um toggle bit aqui, eu vou retirar o botão aqui, olha lá, ó, o motor manteve ligado e ele está contando, ó, 6, 7, 8, 9, 10, desligou o motor, viu? Então, assim, foi uma lógica muito simples. O que eu fiz? Eu apertei o botão de liga e depois de 10 segundos ele funcionando, eu vou e desligo o motor.
Coisa simples, só para a gente testar aqui a funcionalidade mesmo da ferramenta. Então, para vocês visualizarem essa parte do simulador, é possível você fazer toda a parte sua de programação e colocar toda no simulador aqui fazendo seus testes, tá bom? Então agora, o que nós podemos fazer aqui, ó? Então eu fiz aqui um controle simples, né, para mim mandar acionar uma variável e ela acionou normal. E agora, o que eu posso fazer? Eu também posso fazer uma comunicação com o simulador, com o PLC. O PLC comunicar com o supervisório, né? O que quer dizer nisso? Eu vou abrir aqui o FactorTalk. O FactorTalk, ele é um supervisório, né? Responsável por fazer essa parte toda de telas. Eu vou criar uma tela aqui para mostrar para vocês aqui como funciona. E isso, gente, é muito importante, sabe? Você poder desenvolver um programa no PLC e poder simular ele e ainda utilizar um supervisório para você validar mais o seu teste, ou até mesmo mostrar as animações que você precisa, é muito importante. Então isso ajuda muito o desenvolvedor de automação a poder testar melhor suas lógicas, tá? E validar os seus sistemas, telas de supervisório, IHM, várias formas. Vamos criar aqui, ó, um supervisório. Eu vou colocar aqui, ó, aula 1. Criei, ele vai criar aqui toda a estrutura do FactorTalk para a gente poder fazer essas comunicações, fazer essas interfaces com o PLC. E recapitulando, ó, eu já mostrei para vocês como que cria um hardware, né, lá no Studio 5000. Mostrei para vocês como configurar o RSLinx, que é para a parte de comunicação, como configurar um simulador, que é o RSimulate 5000 que a gente está utilizando. E agora a gente vai utilizar o FactorTalk. Eu vou mostrar para vocês como configurar a conexão com o FactorTalk para você enxergar os dados do PLC, fazer as animações e com isso poder testar e fazer seus programas tanto do PLC quanto do sistema supervisório também. Está acabando de abrir aqui o FactorTalk. Quando ele está criando o primeiro programa, ele demora um pouquinho mais, porque ele está fazendo toda a estrutura, né? Ele está criando todas as estruturas de telas, de tags, estruturas de parâmetros, conexões, né? Preparando toda a estrutura da ferramenta para a gente poder desenvolver nossas lógicas, nossas telas. Está terminando aqui de carregar os serviços, carregar as telas. Aqui ele acabou de criar, ó. Ele acabou de criar a estrutura. Então, no FactorTalk eu tenho várias ferramentas aqui que eu posso estar desenvolvendo e criando meu sistema supervisório com base nela. Uma das mais utilizadas é a parte de criação de telas, né, que é onde que você cria toda a tela, o overview que você vai utilizar, e também a parte de configuração da comunicação, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que faz. Então eu venho aqui, ó, dentro de aula e vou pedir para adicionar um novo servidor. Esse novo servidor é esse aqui, ó, Rock Automation Device Server. Esse aqui é um FactorTalk Linux. Ele é utilizado toda vez que eu preciso comunicar com um PLC, com um simulador. Então eu utilizo esse drive aqui. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, isso é a gente falando de Rockwell para Rockwell. Então às vezes você vai comunicar com um Siemens, com VEG, com Schneider, você utiliza um OPC. Então, aí você pode comunicar com o OPC também. Então, ele vai criar a estrutura aqui, ó, que é essa estrutura de conexão aqui, ó. Que aqui, o que ele faz? Ele cria, você pode criar um atalho aqui que você vai utilizar, vamos supor, exemplo, PLC, ou senão vamos colocar simulador. E aqui, ele vai mostrar para você quais são os PLCs que você está utilizando aqui nesse caso. Assim, aí ele fala, aqui você tem um backplane aqui, um emulador aqui que você pode estar utilizando. Então a gente vai fazer um teste aqui utilizando esse emulador aqui, ó, porque foi o que ele está visualizando aqui. Eu posso vir aqui, eu seleciono aqui no simulador, dou uma play, ok, ele sincroniza com a versão 34. Vou mandar verificar, tá tudo ok, e vou dar um ok aqui. Então, ele criou aquela conexão com o simulador. Então, como que eu verifico se essa conexão ela está ativa, né? Eu venho aqui, eu vou criar uma tela e vou buscar aqui, ó, do lado direito, eu tenho a parte das ferramentas, que são botões, linhas, são display numérico, display de variáveis, que você pode estar utilizando, tá? Eu vou pegar aqui um display de botão, vou selecionar aqui,
Aqui é a ação que eu vou dar para ele. Por exemplo, eu quero fazer uma ação de algum comando que eu quero dar no FactorTalk. Ou eu posso usar uma variável seguinte. Olha, eu quero que o tag vai para 1 quando eu apertar o botão, e quando eu tirar o dedo do botão, ele vai para 0. Então essa aqui, ó, set tag 1, e quando eu tirar, né, e quando eu tirar o dedo do botão, release, né, ele vai para 0. E ele pergunta, né, qual tag que eu quero referenciar essa ação. Aí aqui, ó, eu venho aqui, eu vou mandar atualizar as pastas. Ele vai achar aqui aquele simulador, aquele atalho que eu criei lá, lembra? E aqui eu vou rastrear e ele vai me mostrar quais tags que tem criado dentro do meu simulador, que é essas tags aqui, ó. Comando de desliga, liga, M auxiliar e O motor. Entendeu? Então eu vou usar o liga, por exemplo. Aqui, ó, nessa condição aqui, eu já estou tendo uma conexão direta com o simulador e com o PLC, com o simulador e o RSLinx. Então vem aqui, dá um OK. Vou escrever aqui no botão aqui, ó. Quando eu tirar o dedo do botão, não precisa apertar nada, só isso aqui. Vou colocar liga, vou colocar aqui para ficar bem grande para vocês visualizarem. Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui e vou mudar só o nome aqui para mim, ó. Aqui eu vou colocar o botão desliga e aqui no lugar do tag eu vou tirar o liga, né? Não é o liga que a gente vai usar, a gente vai usar o comando de desliga. Então vamos fazer um teste? Vou mandar salvar essa tela, colocar aqui tela 01. Então vou colocar aqui o supervisor, deixa eu só colocar aqui para mim conseguir visualizar as telas juntas. Vamos compartilhar a tela, legal. E agora aqui, ó, tem como eu testar a tela usando esse play aqui, ó. Ele deixa eu testar o display, ó. Beleza. Então, o que que acontece? Se eu apertar o botão de liga, eu tenho que atuar esse bit aqui. E quando eu tirar o dedo do botão, ele tem que apagar. Vamos testar. Ó, foi, tirei o dedo. O comando saiu, tá vendo? E ele tá contabilizando aqui, ó. Aí dá 8, na hora que dá 10 vai parar. Beleza. Agora vamos ligar de novo, ó. Liguei, tá contabilizando. Agora eu vou parar. Não vou esperar chegar nos 10, olha. Ok. Então, quando eu faço a interface, né, entre o FactorTalk e o PLC, é possível sim utilizar um simulador que eu consigo utilizar tanto a parte de desenvolvimento do programa do PLC quanto as telas e testar ambas, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um teste aqui. Vamos pegar um display aqui, ó, numeric display, e vamos colocar aqui, ó, para mostrar o tempo. Vamos colocar aqui, ó, e tem um acumulado. O acumulado meu aqui é o tempo que está rodando, né? Vamos lá, vamos testar para a gente ver. Olha, tá zerado, né? Ou seja, não tá rodando. Vamos aumentar aqui para ficar melhor. Vou usar ele, eu quero aumentar ele aqui. Vamos usar isso. Eu quero aumentar o tamanho do botão do display para ficar mais visível para a gente aqui. E aqui ele não precisa dessa quantidade de linha. Vamos colocar aqui tamanho de 8. Aí ele diminui aqui, tá vendo? E agora vamos testar. Tá zerado. Vou mandar ligar. Olha lá, ele está contabilizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele zera. Então, aqui eu utilizo o display, né? Então, há várias formas. Vamos supor, eu quero pegar isso. Eu consigo fazer também uma coisa legal aqui, ó. É colocar função. Tipo assim, ó, eu quero pegar esse valor e dividir por 10. Exemplo. Então, quando eu mandar ligar aqui, ó, vamos colocar aqui por 100. Fica melhor aqui. Só pra gente ver um valor melhor aqui. Mandei ligar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, eu quero colocar aqui para apresentar a cada 1 segundo, Thiago. É aquilo que eu falei, a base 1000. Então, eu coloco 1000 e vou mostrar para vocês aqui o valor em segundos. Olha lá, 1, 2, 3. Eu vou contar aqui até 10 e ele vai zerar. Então, aqui eu consigo usar display, eu consigo usar bar graph, né, para fazer o valor ficar alterando entre 0 e 10, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um bar gráfico aqui, deixa eu ver. Aqui nesse caso aqui, ó. Aqui ele vai pedir borda, deixa eu só melhorar a visualização dele aqui pra gente. Deixa até azul mesmo, vamos colocar um azul aqui. Beleza, vou colocar de 0 a 100 e eu vou conectar com o tag. Olha só, aqui eu posso fazer também a expressão, ó. Se eu pegar aqui o acumulado, eu consigo dividir ele por 1000.
para aparecer em segundos também. E aqui eu consigo fazer a variação dele, ó. O bar gráfico, o máximo é 0, o mínimo 0, 100. Exemplo, né? Se quiser 0 a 10. Você consegue trabalhar alarmes, para ele dar alarmes, mudar, né? Caso eu precise, né? Então eu vou salvar aqui e vou mandar testar de novo. Vamos lá, mandei ligar, olha lá, ele vai aumentando, tá vendo? E na hora que interar 10, ele chega no máximo dele. Aí como zera, ele desce de novo. Então, o Factor Talk, ele utilizando ele, juntamente com a ferramenta de simulação, a ferramenta do Studio 5000, ela é muito boa para quem está desenvolvendo, para quem está aprendendo, para quem quer desenvolver, né? Porque isso aqui você está fazendo como se fosse uma planta real, né? Então, é possível, quando você vai desenvolver projetos grandes para as empresas, você utiliza exatamente essa estrutura. A única diferença é que você tem um físico, né? Que, igual eu mostrei para vocês, não impede em nenhum momento de você fazer todos os testes de lógica. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Nossa lógica funcionando, mostrando como que cria o programa, né? No PLC, como que cria o programa supervisório, como que faz os links dos tags, né? Como que configura a comunicação. Então, isso é importante, né? São passos que, quando você aplica, você treina bastante, te ajuda muito na sua carreira profissional, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, obrigado aí todo mundo.